Evangelho de São Marcos, capítulo 3. Noutra vez, entrou ele na sinagoga e achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora, estavam observando se o curariam no dia do sábado, para o acusarem. Ele diz ao homem da mão seca: vem para o meio. Que é uma ordem, né? Versículo 3. Então lhes pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calaram. Então lançaram um olhar indignado sobre eles e, contristado com a dureza de seus corações, diz ao homem: estende tua mão. Outra ordem de Jesus, né? No versículo 5. Ele estendeu-a e a mão foi curada. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos como o haviam de prender. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar e seguia-o uma grande multidão, vinda da Galileia e da Judéia de Jerusalém. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Da Edumeia, do Além-Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidônia. Veio a ele uma grande multidão ao ouvir o que ele fazia. Ele ordenou aos seus discípulos que lhe aprontassem uma barca para que a multidão não o comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos que o padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus! Ele os proibia severamente que o dessem a conhecer. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre deles para ficarem em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos que pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Dirigiram-se em seguida a uma casa. Aí afluiu de novo tanta gente que nem poderiam tomar alimento. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam: ele está fora de si. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu. É o príncipe dos demônios que ele expele os demônios. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Aqui é promessa, né? Versículo 28. Versículo 29, um princípio eterno. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Então, um único pecado que não é perdoado é o pecado contra o Espírito Santo, que é quando a pessoa não quer mesmo, né, a redenção de Deus. Jesus falava assim porque tinha dito: ele tem um espírito imundo. Chegaram sua mãe e seus irmãos. Lembra que os irmãos são o quê? Parentes próximos, né? Os primos e tudo mais. E estando ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, aquele que faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Terminamos aqui o capítulo 3.
Vou mostrar aqui de novo. Deixa eu até fechar aqui pra não amassar, que nem da outra vez eu amassei. Aqui também não tem muitas marcações, né? Temos ordens, uma promessa e um princípio. Vou mostrar aqui pra vocês também nessa daqui que eu tinha feito também algumas anotaçõezinhas. Do 3, vamos dar um zoomzinho aqui de novo. Gente, a mão seca, o homem da mão seca. Anotei aqui. Do sábado, né? Eles ficavam observando se Jesus ia curar no sábado. Para o bem não existe hora certa. Pode ser no sábado, no domingo, qualquer dia, em qualquer hora, né? Se a gente vai fazer o bem, tem que fazer o bem naquele momento. Quando Jesus fala, vem para o meio, é para não ter vergonha. Não ter vergonha. Devemos hoje estender as nossas mãos ressequidas a Jesus Cristo e, humilhados diante dele, confessar a nossa incapacidade de amar como ele ama e de fazer como convém, o que ele deseja. A dureza de seus corações, né? Que Jesus estava ali olhando a dureza de seus corações. O Senhor que tudo pode e nos ama, nos olha e realiza o prodígio de fazer brotar do rochedo de nossos corações a água de uma caridade benigna, sofredora, generosa e paciente. Vamos ver aqui. Sobre a mão ressequida, temos essa mesma passagem em Mateus 12 e em Lucas 6. Fui dar uma olhadinha e eu fiz até um desenho da mão. Olha aqui. Aqui em Lucas 6 eu desenhei uma mãozinha aqui. Que bonitinha. Levanta-te, põe em pé. É a mesma passagem, né? Escrito por evangelistas diferentes. Então aqui não ter vergonha, não ter medo de ir lá na frente. O que eu escrevi nesta daqui? Por mais que seja a mesma passagem, com as mesmas coisas escritas, eu escrevi alguma coisa um pouquinho diferente. E aqui Jesus cura e ensina a não ter vergonha, não ter preconceito. Nos exemplos de hoje, nos dias de hoje, né? Ansiedade, depressão, não ter medo e vergonha de expor a causa, de mostrar para Deus, pois ele pode nos curar. Aqui foi um homem da mão seca. Nos dias de hoje tem infinitas coisas que estão acontecendo com as pessoas, não é mesmo? E aí eu coloquei aqui sobre essas doenças que não são físicas, né? Mas são dentro, né? Dentro da nossa mente e tudo mais. No contexto e aqui no finalzinho, no contexto de mais um conflito entre Jesus e os mestres da lei, nos ensina, nos mostra a radical incapacidade de amar e praticar o bem. Porque aqui eles estavam só o quê? Vendo se Jesus ia curar no sábado. Não importasse, até Jesus pergunta se é permitido fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar morrer, não é mesmo? Então aqui, tipo, se Jesus curar no sábado, tipo, vamos condenar e tudo mais. Mas, poxa vida, por quê? Não existe hora certa para fazer o bem, não é mesmo? Então, aqui a gente vê que eles não estavam nem aí para as pessoas, na verdade. Queriam cumprir a lei, cumprir a lei, cumprir a lei, mas o amor estava bem distante deles. Me perdi aqui, eu acho. Mateus, ai, Mateus. Marcos. Vamos lá em Marcos, que estávamos em Marcos 3. Sobre a mão seca. Anotei também sobre o pecado contra o Espírito Santo. Aqui, ó, quando Jesus fala, todos os pecados serão perdoados, menos o pecado cometido contra o Espírito Santo. Santo Agostinho vai dizer que o pecado contra o Espírito Santo é o pecado da impenitência. A pessoa que não quer o perdão de Deus. Então, ela não quer se arrepender. Isso aqui é o pecado contra o Espírito Santo. Deus perdoa todos os pecados. Mas quem não quer o perdão, o que Deus pode fazer? Não é? Eis que estou à porta e bato. A porta é aberta por dentro. Nós temos que querer isso aí. Nós temos que querer Jesus na nossa vida, né? Essa cura do perdão, cura da nossa alma, né? Dos pecados. Deixa Deus entrar e deixa Deus habitar em seu coração. Eu até anotei aqui que isso aqui é pesado, porque isso aqui é pesado mesmo. Jesus, né? Jesus, Deus nos perdoa até contra as blasfêmias, menos
contra quem não quer se arrepender. Se a pessoa não quer se arrepender e fica falando as besteiras aí, como é que vai ser? Como é que Deus pode curar uma pessoa assim, né? Então, aqui terminamos mais um capítulo. Eu queria mostrar pra vocês, que eu sempre falo que vou mostrar e não mostro. O diário. Já mostrei aqui nos outros vídeos, mas eu peguei aqui um caderninho. Um cadernão, na verdade. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu peguei esse caderno aqui pra fazer o diário. Eu fiz? Não fiz. Eu já tinha escrito antes, né, algum tempo atrás, e resolvi fazer tudo de novo. Só que eu queria espaço pra escrever. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei o maior caderno que eu achei. Esse caderno aqui é da Tilibra. Ele tem 320 folhas e é de 16 matérias. Ele é normal, simplesinho aqui, ó. E como que eu vou fazer o meu diário? Aí cada um vai fazer o seu. Tem alguns vídeos aqui anteriores que eu já mostrei, que pegou uma folha, escreve ali, tá tudo certo. Mas como que eu vou fazer? Coloquei aqui na capa a oração do Espírito Santo, que é a oração que eu faço antes da minha leitura, tá? Para o Espírito Santo nos dar discernimento e sabedoria na hora da leitura. Coloquei aqui o logozinho do meu grupo de leitura, que eu vou fazer uma cartinha pra mim. Aqui o meu plano de leitura sobre promessas, ordens e princípio, com o meu código de cores. Coloquei aqui também meu cronograma de leitura. Tá ruim aqui pra ver, eu acho, né? Vou apagar aqui pra ver se fica melhor. Vamos deixar assim mesmo. Dar um zoom aqui pra ver se fica melhor o reflexo. Como que eu vou fazer o meu, tá? Cada um faz o seu, mas como que eu vou fazer o meu de novo, né? Que eu tô fazendo de novo. Vou mostrar aqui da carta de João, porque aqui eu já tinha deixado pronta. Então, como que eu vou fazer? Como eu gosto de escrever bastante, E nos diários, na Bíblia e tudo mais, tem um espaço, mas ainda acho muito pequeno. O que que eu tô fazendo? Tô colocando cada capítulo, então eu imprimo o capítulo, corto o capítulo e colo aqui na folha, cada folha com um capítulo. Então aqui, ó, vou mostrar o exemplo da primeira carta de João. Coloquei aqui o capítulo, fiz a minha meditação e tudo mais, mensagem em ação. Capítulo 2, a mesma coisa, colei aqui o capítulo 2 da carta, fiz aqui a minha meditação e tudo mais, mensagem em ação. 3, a mesma coisa, colei aqui a meditação, mensagem e ação. O diferente é que aqui, ó, eu já faço, eu imprimo o capítulo, aqui também eu fiz com a Bíblia da Ave Maria. Eu já imprimo com a cor do meu código de cores. Então, por exemplo, aqui, um princípio eterno, eu já deixo de azul. Uma ordem, eu já deixo de vermelho. Uma promessa, eu já deixo de verde. Então, eu não preciso marcar com a cor, né? O marca-texto. Eu só uso o marca-texto amarelo, porque como vocês já sabem que o amarelo é o meu marca-texto favorito, eu vou marcando de amarelo. Esse aqui eu tô usando o amarelo da Mildliner. Deixa eu ver se tá por aqui. Acho que não está por aqui. Que é o... É um bem clarinho, acho que tá no estojo ali. E aí, fiz isso aqui com todos os capítulos. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Então, coloquei aqui cada folha com um capítulo. Terminei aqui, comecei o Evangelho. O Evangelho de João. Então, eu faço um breve resuminho aqui e colo. Como o Evangelho é grande, e Evangelho tem vários temas num capítulo só, a gente vai ler, tem várias coisas, vários assuntos num capítulo só. E então, eu gosto de... Geralmente, eu tiro uma mensagem de cada assunto, sabe? E é muita coisa, os evangelhos são grandes, os capítulos. Então, eu coloquei aqui, só que eu não colei tudo. Eu colei só o finalzinho. Então, eu vou ter tudo isso aqui para escrever. Eu só tô colando por enquanto, eu ainda não escrevi. Eu ainda tô organizando. E aí, eu colei aqui, ó, o capítulo e deixo tudo isso aqui para eu escrever. Porque daí sim eu vou ter espaço para escrever e não vou ficar querendo, ai, tem que escrever pouco porque não cabe. Não, agora vai caber porque eu tô fazendo assim. Então, eu tô colando aqui, ó. Coloco o título aqui, padrãozinho, e vou ter tudo isso. Por enquanto, eu ainda tô organizando as minhas colagens aqui. Tô terminando ainda de João, né? Ó, por exemplo, o capítulo 6. Olha o tamanho do capítulo, é gigantesco. E aí,
tem muito assunto aqui, não é um assunto inteiro, são vários assuntos. Então, de cada assunto eu tiro uma mensagem e eu gosto de escrever. Então, eu deixei bastante espaço para poder anotar. Tá vendo? Tô terminando de fazer as minhas colagens aqui. O caderno é grosso, ele vai ficar mais grosso ainda, que a gente vai colando folha, né? Mas é assim que eu tô querendo fazer. Falta eu terminar de colar aqui e começar a colar o Evangelho de Marcos. Eu quero fazer esse diário na mesma ordem de leitura que eu tô fazendo aqui. E aí eu vou colocar, preciso de mais folha sulfite. E depois que tiver preenchido, não sei quando que eu vou terminar de preencher isso aqui. Mas aí eu venho mostrar pra vocês também como é que eu faço o diário. Mas eu já mostrei pra vocês, mas quem tá chegando agora, não sei se viu, se não viu, que eu já tinha feito antes, né? Tinha feito num fichário. Deixa eu colocar a luzinha mais pra cá um pouquinho, pra dar pra ver. As folhinhas aleatórias aqui. E aí eu fazia todas as anotações, ó. Por exemplo, aqui, ó. A gente tá em Marcos, né? Então, eu escrevia todas as promessas, ordens, todos os princípios. Bem. Mensagem e ação. Aí, Marcos capítulo 2. Também escrevi as promessas, ordens, princípio, mensagem e ação. De cada capítulo. Aí, às vezes, eu lia 2 capítulos por vez e fazia tudo, mas eu fazia de tudo. Então, assim que era o meu diário. E aí, agora eu quero fazer diferente. Não tá vendo? Eu escrevia tudo, todos os capítulos. Marcava assim e seguia todos os dias. Colocava a data, eu acho que eu fiz aqui, ó, 2021. Que eu li Marcos. Li Marcos assim, li outras vezes, mas para escrever foi lá em 2021. E agora estou fazendo de novo. E aí, tô fazendo daquele jeitinho que eu mostrei pra vocês. Simples, né, gente? Pode pegar uma folha, um caderninho, qualquer coisa e fazer o seu diário, mas faça e coloque a data, porque é muito legal quando eu pego e vejo o que foi que eu escrevi naquele tempo lá atrás. E aí eu posso ver o que eu tinha escrito lá atrás, que às vezes pode ser uma mensagem diferente que eu tiro, né? E assim vamos seguindo, porque tem muita coisa pela frente, muitas anotações, muitas leituras. Esse vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu queria mostrar pra vocês, que eu sempre falo que vou mostrar como que eu tô fazendo e nunca mostro. Então, esse daqui é o antigo, que eu fiz em um fichário mesmo. Agora, o meu diário vai ser num caderno grande e você faça seu diário aí, depois você me conta aqui como que você tá fazendo também o seu diário. Se é num caderno, se é num fichário, se é numa agenda, como é que tá? Se é na Bíblia mesmo. Então, terminamos aqui o capítulo 3. Seguimos o capítulo 4 do Evangelho de Marcos.